Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. Cara, olha, esses capítulos foram do caralho. Mais o capítulo 24 do que o 25, mas foram muito foda. E agora é esperar pra ver como tudo isso vai acabar. Mas ó, tô achando que vai dar um merdele federal. Mas antes de o resumo começar, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. O capítulo 24 começa com a Han perguntando se o Subaru tem certeza do que tá fazendo. E o Subaru diz que não entende a situação no geral ainda. E a Han diz que se ele não entendeu completamente a situação, então ele devia parar. Ela toca no ombro da Tanza e diz isso. A Tanza logo diz que entende os sentimentos do Subaru por terem sido companheiros até agora, e mesmo que entenda a decisão de trazer os Cécilos, ela ainda é contra trazer o arcebispo com eles. A situação da Han ainda não se resolveu. Isso é, as memórias tanto dela quanto daqueles que se lembravam dela não voltaram, mesmo com a morte do Lei Batenkaitos. E a Han não vai aceitar essa situação até que as memórias de todos voltem. Mas surpreendentemente, ela está disposta a deixar a Spica de boa, se ela ajudar a recuperar as memórias. Porque a Spica, diferente do Roy Alford, que ainda está vivo e aprisionado, está disposta a cooperar. O Subaru pergunta para Spica se ela consegue usar a autoridade dela para trazer as memórias de volta, mas ela responde que não consegue. Ela abre e fecha as mãos, mas não parece ser fácil usar a autoridade dela. Então talvez ela consiga, mas precisa praticar. Ela perdeu as memórias, então talvez tenha esquecido como usar. Então, quão bem o injusto e covarde Baruço foi? A Han faz essa pergunta se referindo ao Subaru em Voláquia. O quão bem ele foi até encontrar eles. E o Subaru diz que não foi tão bem assim, mas conseguiu dar um jeito nas coisas. E ele acaba pensando em quando estava em Ginun Rive. Lá não teve jeito. Ele acabou tendo que abusar do retorno através da morte. E várias vezes por vontade própria. Mas agora que ele tá com a galera, ele vai dar uma acalmada e não vai mais abusar do poder. O POV muda e o Garfield pede pro Otto mostrar a mão para ele curar ela, já que o Otto quebrou a mão dando um soco na parede de tão puto que ele ficou com o Subaru. E aqui uma revelação. A Spica é incapaz de se comunicar com a fala, com palavras, mas ela ainda consegue entender e se fazer entender. Mas o Otto, por causa da proteção divina dele, foi capaz de entender a Spica e entender que ela não tem nenhuma intenção maligna. Mas o Otto escolheu não contar isso para ninguém. Contanto que haja dúvidas, ele pode prevenir os outros de ficarem muito próximos da Spica. Meu irmão, isso aí vai dar merda. Eu tô sentindo que vai dar uma merda legal. Nesse momento, a Anastácia e o Julius chegam na cabine. O Julius diz que foi até lá para se desculpar pelo que rolou mais cedo. O Otto pergunta se ele foi se desculpar por se intrometer na situação, mas o Julius diz que não e que ele tem sim direito de se meter, já que, como eu disse no resumo anterior, ele tem um irmão que não consegue lembrar. O Otto pergunta o porquê de ele se desculpar, se o que ele disse não estava errado. E o Julius pede desculpa por tirar a função do Otto dele. Ele diz que mesmo se não se intrometesse, o Otto teria dito o mesmo que o Julius disse. Mas usando o pretexto do irmão, o Julius acabou dizendo a situação da Spica para o Subaru. E o Otto não gostou daquilo. Eu não sou um cavaleiro. Então não temos oportunidade de cruzar espadas. Você não é um comerciante nem funcionário civil. Por isso não temos oportunidade de cruzar palavras. Mas embora não estejamos em posição de cruzar espadas nem palavras, você é meu inimigo e eu sou o seu. Depois de declarar isso, o Otto sai da cabine dizendo que tem algo para fazer. Ele sai da cabine furioso. Ele pensa no que o Julius disse e pensa que ele estava errado. Não é que o Otto teve a sua responsabilidade tirada dele. Não é que ele estava puto pelo Julius ter falado no lugar dele. Não importa o que acontecesse, mesmo se a sua própria vida estivesse em risco, o Otto jamais teria dito algo que pusesse um buraco no caminho do Subaru. Era sobre isso que o Julius estava errado. O Otto jamais teria dito o que o Julius disse. Mesmo que sim tenha pensado nisso, ele não diria. O Otto percebeu que aqueles dois eram iguais, o Subaru e o Julius. Do fundo do coração, o Subaru e o Julius acreditavam na bondade das outras pessoas, não por serem ignorantes ou aquém da realidade. Eles simplesmente eram assim. Quando ele ia socar a parede com a mão que acabou de ser curada, o Rosvo segura o braço dele e diz que, apesar de estar preocupado, ele concorda com a abordagem do Otto de deixar o Império ser dizimado. Olha como é filha da puta esse palhaço usando o discurso do Otto contra ele. Ele está tentando mostrar pro Otto que o lado maquiavélico do Otto tá lá em cima. Acredito que você está fazendo mais do que suficiente. Mas há também a questão de não importa o quanto você lute. Quando o Otto pergunta o que ele quis dizer com não importa o quanto você lute, o Roosevelt responde: este incidente recente serve como um exemplo perfeito. Na maioria dos casos, as coisas acontecem de acordo com o que o Subaru e a Emília desejam. Todos se reúnem, organizando seus esforços, arranjando o caminho para que seus desejos sejam atendidos. Ficar excessivamente absorto e entrar em conflito com Subaru e Emília é tóxico para você. Essa toxina irá corroê-lo e temo que possa eventualmente matá-lo. O Otto negou essa afirmação.
Apoiar o Subaru em tudo era algo que o Otto era incapaz de fazer. Ele não era a Beatrice ou o Garfield, que tinham poder para fazer a coisa acontecer, nem a Frederica ou a Han, que podiam dar seu suporte. Ele não tinha poder para tornar real os desejos do Subaru e da Emília. Então qual era o papel do Otto na facção? O Otto sabia que ele deveria falar, mesmo que contra os dois, porque se ele parasse de falar e dar a sua opinião, a presença dele na facção não teria sentido, não seria mais necessária. Nessa hora, a Petra chega e diz que bateu no Subaru no lugar do Otto. E o Otto começa a rir, ao perceber que não está sozinho nessa. O capítulo 25 começa com a conversa do Flop. Ele tá lá com o objetivo de entregar uma mensagem do Tisha. Mas antes ele pergunta se o Abel está disposto a ouvir uma história antiga. Uma história que fala sobre o Balerói, o ex-nono general divino. Eles viviam em um orfanato, até que a Serena pegou e cuidou deles. Foi quando eles conheceram o Balerói. E então o Flop diz: nosso irmão de juramento, Balerói Temeglyph, como é conhecido por todos, era um traidor que não conseguia ver o futuro e perdeu a vida depois de não conseguir alcançar um desejo além de sua posição. Mas isso é realmente verdade? Para quem não sabe ou não lembra, em um dos volumes extras, se não me engano, o Reinhard, o Julius e o Félix foram com outras pessoas para Volak a pedido do próprio Abel. Depois de algumas coisas, o Julius luta contra o Balerói e mata ele. Esse foi o final do Balerói, mas como o nome do Julius foi comido, ninguém lembra disso. Voltando. Pro povo, o Balerói estava insatisfeito com a posição de general divino, e para alcançar uma posição maior, ele começou uma rebelião. Esse era o boato que o Flop e a Médio sempre ouviam, mas a verdade era outra e o Abel contou para eles. Para se vingar do assassino do soldado de primeira classe Miles, que perdeu a vida em uma missão especial ao reino de Lugnica. Se eu não estou errado, o Miles se infiltrou em Lugnica para descobrir o segredo do sacramento do rei mortal. E toda essa história terminou com a Crush encontrando o Félix e com o Miles sendo assassinado pelo Reinhard. O Flop pergunta se o Balerói conseguiu a vingança dele, e o Abel responde que não. De novo, se eu não estou errado, foi o Reinhard que matou ele, então é óbvio que não. O Flop ainda disse que se a resposta que ele recebesse não fosse satisfatória, ele teria entregado uma mensagem para o Subaru e teria tornado o Subaru no Imperador de Voláquia. Olha a merda que isso ia dar. O Abel manda o Flop falar de uma vez a mensagem dele. O Flop diz que na real são 3. A primeira são palavras do próprio Tisha, que o Tisha replicou uma técnica do Hobart, infantilizou o Cécilos e mandou ele para Gnu Rive, e que se o Abel quisesse encontrar ele, para procurar por lá. A segunda mensagem é: o santuário foi detido na cidade fortificada. Dependendo da sua presença, você poderá descobrir o que é o grande desastre, que convida à ruína o Império. E a terceira é: minha ajuda para tirar a roda da vala conclui aqui. Essa última mensagem foi uma referência à primeira vez que o Tisha viu o Abel. A carruagem do Abel teve um problema na roda e o Tisha ajudou a consertar. Mas tem uma pausa depois disso, então talvez tenha alguma coisa a mais, mas a gente não sabe o que é. E o capítulo 25 acaba com o Flop sugerindo que a Medium se torne uma das esposas do Abel. Eu tô muito curioso para saber como esse plot do Otto vai acabar. Ele meteu um: eu não consigo seguir o caminho da luz como o Subaru, então vou seguir o caminho da escuridão. Mas irmão, não existe caminho mais obscuro que o do Subaru. E quem discorda de mim tá completamente lalau das ideias. E o conselho do Roswell foi certeiro. Essa ideia do Otto é bem perigosa. O próprio Roswell sentiu na pele como isso acaba. E o Otto ainda está escondendo o fato de que ele consegue dar a certeza de que a Spica não é do mal. Ele pode acabar tomando no cu legal. Mas enfim, não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.